Olá, queridos alunos, queridas alunas. Mais uma aulinha hoje começando na nossa disciplina de Sociologia e agora oficialmente nós iniciamos a nossa unidade 2. É isso mesmo. Hoje a gente começa então a unidade 2 da nossa disciplina do primeiro ano e o assunto da nossa aula de hoje é sobre os processos de socialização. Então vamos conhecer aqui no quadro quais são as nossas temáticas dessa nossa aulinha de hoje, né, galerinha? Muito bem. Então, nossa aula de hoje vai falar sobre o processo de socialização. Na verdade, é um tema mais geral dessa temática aqui, que é as relações, as relações e interações sociais, tá? E aí a gente tem essa e mais uma aula para falar sobre esse assunto. Então hoje, galerinha, nós vamos falar sobre o processo de socialização, nós vamos falar sobre os mecanismos de socialização, seja ele primário ou secundário, tá? Nós vamos falar sobre as diferenças no processo de socialização, nós vamos falar sobre a interação e relações sociais, status e papéis, e grupo social, o grupo primário e o grupo secundário, tá bom? Então a gente começa falando primeiramente do processo de socialização, ou seja, como nós indivíduos, a partir de um certo momento da nossa vida, a gente nasce, a gente cresce, a gente se desenvolve e como a gente começa a se relacionar com as outras pessoas. Quais são os mecanismos, os modos, as maneiras que fazem com que a gente possa passar por todo esse processo, desde o nascimento até o final da nossa vida. Sempre nós estaremos passando por esse processo. E eu digo isso para vocês por quê? Porque em toda a nossa trajetória de vida, a gente está em contato com outras pessoas. Isso faz com que a gente tenha necessidade de socializar, né? De ter esse momento de socialização com os nossos pares, com os outros indivíduos. Então aqui tem um mapa conceitual mostrando como se dá esse processo de socialização. Mas primeiramente a gente vai para o que é. O que é o processo de socialização? Como é que ele acontece? Olha aqui nesse primeiro, ó. O que é o processo de socialização? É um processo que é fundamental para a construção das sociedades em diversos espaços sociais. E é através dele que os indivíduos interagem também, né? E se integram ao meio de comunicação, ao mesmo tempo também que constroem a sociedade. Portanto, aqui a gente já tem uma definição, certo? Mas temos mais coisas aqui interessantes, ó. A socialização, ela tem o efeito de tornar a pessoa social, né? Ou seja, conseguir se relacionar com outras pessoas. Ela também está relacionada com a assimilação dos hábitos culturais, bem como o aprendizado social dos sujeitos. Isso porque, por meio dela, os indivíduos aprendem e interiorizam as regras e os valores sociais de uma sociedade. Então, a socialização ela é um processo de aprendizado, ou seja, o indivíduo vai aprender a viver em sociedade e na sociedade que ele está inserido, ele vai aprender as regras, a moral, a cultura, tudo que há nessa sociedade, o indivíduo vai aprendendo ao longo do tempo. E aí, quando a gente fala em processo, a gente está falando em caminho, né? Ou seja, não é um processo, é algo que movimenta-se, né? Não é algo parado. Então, nesse processo de socialização, ele se desencadeia pela complexa rede de relações sociais estabelecidas entre os indivíduos durante a vida. Assim, gente, desde criança, nós, seres humanos, nós vamos socializando mediante ao que a gente acabou de falar, as normas, os valores, os hábitos dos grupos que já existiam antes de nós, tá? Então, seja qual for a etnia, a classe social, todos nós, seres humanos, desde cedo, estamos em constante processo de socialização, seja ele na escola, na igreja, na faculdade, no trabalho. Alguns fatores podem afetar
também esse processo, tá? Como, por exemplo, as guerras, epidemias, terremotos, né? Eventos naturais. Então, a gente também tem... a gente passou, por exemplo, há pouco tempo por uma pandemia, né? E aí, nessa pandemia, tenho certeza, e outros também teóricos já apontaram, que o processo de socialização, naquele momento, houve uma alteração em relação a isso, porque a pandemia impediu o quê? Uma das coisas mais importantes do processo de socialização, que é o contato social. E aí a gente teve aí 2 anos de praticamente afastamento social, ou seja, esse processo de socialização teve sim uma, digamos assim, uma interferência que com certeza, no caso das crianças, trouxeram prejuízos para o aprendizado das crianças, porque o processo de socialização de uma criança é muito importante, né? Bom, aí a gente tem processos que foram chamados de socialização primária e a socialização secundária. A gente vai ler aqui, mas daqui a pouco eu vou aprofundar mais isso, tá? Nesse tipo de socialização, que é a primária, ocorre na infância ainda, tá? Desenvolve-se por meio da família, né? Nesse caso, a criança tem contato com a linguagem e vai compreendendo as relações sociais primárias e os seres sociais que a compõem. Então, é um processo menor, o processo primário, onde a criança está aprendendo ainda a falar, a andar, a viver dentro de casa, com seus familiares. Quando ela cresce mais, aí ela já participa de um outro processo, que chama-se de processo secundário, a socialização secundária. Já é quando o indivíduo já está socializado dentro da família, né, ali dentro dos parentes, só que ele vai adquirindo outros papéis sociais, determinados pelas relações desenvolvidas, bem como a sociedade em que ele está inserido. De repente ele vai para a escola, lá ele vira líder de turma, ou seja, ele adquiriu um papel social e essa socialização secundária vai se desenvolvendo nele, tá? Mas a gente tem muito mais coisa para falar sobre isso, né, gente? Esse processo pela qual os indivíduos formam a sociedade é chamado de processo de socialização. Tanto nós formamos a sociedade, como também, gente, somos formados por ela. O processo de socialização, ele é importante porque ele colabora com a integração dos indivíduos dentro de uma sociedade. Então, só há integração, gente, se houver socialização. As pessoas precisam estar em pleno contato. Não estou dizendo contato físico, mas o contato social para que a gente possa desenvolver os grupos sociais, tá? Os indivíduos da espécie humana, eles não conseguem sobreviver isolados. Então, eles necessariamente precisam se desenvolver dentro de um grupo, dentro de uma sociedade. Por isso é tão importante, assim, o processo de socialização. Então, nesse caso, a gente pode dizer que a socialização é um processo de transmissão de códigos culturais de um grupo social, aqui é a consideração de Silva, tá? Ele é um processo de transmissão que um grupo social passa aos indivíduos que fazem parte dela, tá? E esse processo se inicia desde o nascimento da criança. Olha só como é importante, né? E aí esse processo ele vai continuando por toda a vida do ser humano, tá? Então, enquanto ele tiver contato permanente com outras pessoas, ele vai estar participando, então, desse processo. Que é importante a gente ver que desde quando a gente nasce, nossos aprendizados iniciais de vida, ele se dá pelo contato físico, né? Por isso que a criança ela tem tanta necessidade de tocar nas pessoas, principalmente nos seus pais, né? O primeiro mundinho daquela criança é o pai e a mãe, né? Claro que fazendo aí as ponderações, porque a gente não sabe a realidade de cada família, mas é ali o primeiro mundinho daquela criança. E nesse primeiro mundinho, principalmente com a mãe, há essa ligação quase que vital para aquela criança sobreviver, que é o contato físico da amamentação, né? E aí da amamentação desenvolve os músculos do rosto, a criança vai sendo preparada aos poucos para começar a falar,
né? E aí, à medida que ela vai crescendo, ela também vai tendo a necessidade de se desenvolver lá a coordenação motora, lá por volta de 1 ano, né, 1 ano e pouco, ela começa a andar. Então, esse processo, ele ao mesmo tempo que é rápido, ele também é lento, porque a criança vai aos poucos aprendendo o mundo, né? Alguns especialistas dizem que até certo mês, não sei se até o 3º mês, a criança ainda acha que está vivendo na barriga. Ela não tem noção que ela já nasceu. Então, ela ainda se comporta como uma criança que estivesse ali dentro do útero da mãe. Ela só vai se dar conta que ela é um ser, se separar, que ela não é a mãe dela, depois de muito tempo. Então, para você ver como isso tudo é um aprendizado que o ser humano tem ao longo da vida, que aí depois ele começa a entender que ele é ele, a mãe é a mãe, o pai é o pai. Aí ele vai aprendendo o papel social de cada um, ele vai entender que ali é um porto seguro dele, é o pai e a mãe, e depois ele vai aprendendo outras coisas. Então é um processo bem interessante, porque os seres humanos, dentro de cada cultura, vai aprendendo isso, vai entendendo essas questões, né? Então agora a gente vai ver um pequeno clipezinho de imagens falando para vocês verem como que se dá esse processo que eu acabei de falar para vocês, da infância, da criança ali ainda no colo da mãe, que já está no processo de socialização ali, até a vida adulta. Aí a gente vê e daqui a pouco a gente volta para continuar essa aula bem interessante, tá bom? Muito bem, galerinha, vocês viram aí no clipe de imagens que aparece vários momentos da vida de um ser humano. A parte da amamentação, aí a criança indo para a escolinha, depois ela... Não é a mesma criança, são várias pessoas diferentes, né? Aí você vê já algumas pessoas ali trabalhando, umas na agricultura, outras na pesca, aí você vê ali já uma parte relacionada à formação da escola, né? Não sei, acho que uma faculdade. E aí você vê que cada ser humano constrói a sua trajetória, que são trajetórias de intensos aprendizados, independente se aquela pessoa mora na área rural, ou ela mora num centro urbano, ou ela mora numa área ribeirinha, não interessa o lugar, porque essa pessoa, independente de onde ela vive, ela vai passar por processos de socialização. Ela vai aprender, talvez, lá com o pai dela, como pescar, né? Como que anda na canoa, e essas aprendizagens são aprendizagens importantes para a sobrevivência daquele ser humano naquele lugar. Talvez para nós que moramos na cidade, ou para algumas outras pessoas, não seja tão importante, porque não faz parte do dia a dia. Mas para aquelas pessoas é algo muito importante você saber remar, né? Andar numa canoa. E ao mesmo tempo que para nós também, que chegamos a uma certa idade, a gente tem que aprender a dirigir, porque a cidade, né, movimenta-se ali a partir dos carros, das motos, e aí para a gente é uma necessidade, né? Então a gente acaba tendo que aprender outras coisas, que durante a trajetória da nossa vida é algo importante para a nossa sobrevivência e para o nosso desenvolvimento. Então vamos aqui voltar para o quadro, porque agora a gente vai ver a visão de alguns teóricos, né, sociólogos, sobre a socialização. Então a gente vai falar aqui do Peter Berg, né?
O Peter Berg, ele pensa sobre esse processo de socialização como algo que constitui a interiorização. Guardem bem essa palavra, tá, gente? Vou até marcar aqui de vermelho, ó. Interiorização. E os indivíduos, na realidade, tanto na realidade vivida, no real, naquilo que a gente vê, como também na realidade subjetiva, ou seja, nos seus pensamentos, ideias, ideologias do mundo, eles desenvolvem os grupos sociais dentro daquilo que eles fazem parte. Então, se eu estou numa sociedade americana, eu vou ter, né, toda essa carga de cultura desse lugar. Se eu estou lá na Índia, eu vou ter toda uma carga de cultura daquele lugar. Isso vai acontecer um processo que a gente já falou e vou repetir, desde a infância. Então, a infância, aliás, gente, a infância é um dos processos mais importantes do desenvolvimento da criança, do indivíduo, porque tudo que a gente vive na infância, pessoal, vai refletir na nossa vida adulta. Os medos, os traumas, as alegrias, as lembranças boas, as lembranças ruins, tudo que a gente viveu, principalmente na primeira infância, né, os teóricos, alguns psicólogos já relataram isso. Isso vai desenvolver na gente tudo que a gente tem de reflexos na nossa vida adulta. Por isso que é tão importante esse processo, né? E aí, os mecanismos de socialização, eles são responsáveis por isso, para a gente aprender o que está no mundo exterior, porque a gente não nasce sabendo. A gente não nasce sabendo de nada. Então, isso vai sendo um processo de interiorização, mesmo que o Peter Berg diz, porque a gente vai interiorizar aquilo que a gente vai, né, como se a gente estivesse ali comendo uma comida, interiorizando, jogando para dentro, para a gente aprender. Isso faz parte do que ele chama aqui de mecanismos, né, que são a aprendizagem, a imitação e a identificação. Olha que importante a gente ver isso aqui. Por quê? Se você for olhar uma criança, geralmente o começo da aprendizagem da criança é pela imitação. Ela não sabe exatamente o porquê que ela faz aquilo, mas ela vê alguém fazendo, ela faz. Então, se você faz brincadeira, careta, se você dá língua, dá tchau, ela vai imitar você. Né? Eu estou falando isso porque eu tenho uma filha hoje que tem 1 aninho e tudo que eu faço ela tenta imitar. Nem sempre ela consegue, porque ainda não tem ainda o desenvolvimento neuromotor para tantas coisas. Mas algumas coisas ela já sabe fazer, como dar tchau. Eu ensinei ela isso bem antes de 1 ano e hoje ela já consegue fazer. Então, a gente vai ensinando a criança a se comportar, dar tchau, essas coisas, e ela começa esse processo de interiorização pela imitação. Depois ela vai aprendendo, né? Aquilo vai virando uma aprendizagem. Isso às vezes a criança já está na escolinha, aprende o A, aprende o B, aprende o C, aprende, né, o alfabeto, as vogais, enfim. E depois ela vem por um processo de identificação. Por isso, esse processo também é muito importante, porque é um processo que ela já começa a selecionar aquilo que ela quer. Então, ela pode querer usar determinada roupa, né, pentear o cabelo de determinado jeito, e ela já começa a ter o entendimento daquilo que ela quer, pela identificação, aquilo que ela se identifica, tá? E nesse mecanismo de socialização, eles podem ser tanto primários como secundários. Isso aqui foi uma forma de entender que a socialização ela pode ser um pouco mais restrita e depois de um tempo ela começa a ficar mais aberta, ou seja, mais pessoas começam a fazer parte da sua vida. No começo da sua vida ali, na sua primeira infância, é mais o seu pai, a sua mãe, uma tia, uma avó, né? Aí você vai crescendo, você vai conhecendo mais pessoas e mais pessoas vão passando pela sua vida num processo mais secundário. Então, por essa questão, a gente começa aqui com o primário. A socialização primária são os primeiros, digamos assim, a gente pode dizer
que são os primeiros anos de vida de uma pessoa. São os primeiros contatos que o indivíduo constitui pela proximidade, né? Às vezes é um contato que a gente chama de afetos. São os primeiros afetos que a gente tem, que é o pai, a mãe, os irmãos, a avó, que são pessoas que marcam a nossa vida para sempre, né? É um processo muito importante porque os primeiros, como eu disse para vocês, são os primeiros anos, né? E desses primeiros anos são os primeiros amores que a gente tem da vida. É o pai, é a mãe, é o avô, é a avó, é um irmão, é uma tia, aquelas pessoas que estão mais próximas de você, que vão ser as pessoas que vai estar na sua vida, né, de uma forma geral, para sempre. Claro que com o tempo a gente tem que aprender a se despedir, porque são os avós que se vão, às vezes é um pai, às vezes é um tio, mas fica o afeto. Então, eu considero que é a socialização afetiva, é uma socialização do amor. Aliás, é para ser assim, né? Infelizmente, nem todas as crianças vivenciam isso, mas é o ideal, que é os laços afetivos sendo fortalecidos nesse momento. É por isso que é o momento em que o pai e a mãe têm que estar muito próximo, dando muito carinho, muito amor, construir uma ponte emocional com essa criança, e ela vai construir para o futuro uma fortaleza, ela vai sentir-se protegida. Por isso é um dos processos mais importantes. Por quê? Porque esse primeiro processo de socialização, ele vai se refletir lá no segundo, naquela vida onde ele vai se relacionar com outras pessoas. Porque se você construir um laço afetivo fraco, de violência, um laço de desprezo, né, de indiferença, essa criança, quando chegar lá no processo secundário, ela vai se sentir insegura, ela vai ter muito medo, baixa autoestima, ela vai ter problemas de relacionamento, talvez seja uma pessoa difícil de lidar, muito irritada, muito briguenta. Por quê? Porque o primeiro cenário que ela vivenciou foi um cenário de descomplexo, né? Foi um cenário de desequilíbrio. Então, o primeiro cenário de vida dela tem que ser um cenário bom, porque com certeza, se ela tiver esse primeiro cenário, esse primeiro processo bom, o outro ela vai conseguir lidar melhor, né? Então, vamos conhecer quais são os processos secundários dessa criança, desse ser? Vamos lá, olha só. No processo secundário, ela já vai estar mais entendida, ela já vai ter um contato melhor com outras pessoas. E aí ela já vai para um outro momento, né? Ela está na infância ainda? Tá na infância, só que ela já vai para a escola, ela já conhece outros coleguinhas, ela já vai aprender a socializar com crianças que não são da família dela, ela vai conhecer a tia da escola, o diretor da escola, o pessoal da igreja, a vizinhança. Então, esse é um processo secundário. E aí se constrói aqui outros afetos, né? Que para a criança é muito importante, que é os laços da amizade. Aí começa o momento de você fazer amigos. Lá para os 5 anos, 6 anos, aí a criança dá muito valor para isso. É amizade. Aí a amizade, às vezes é tão forte que se torna até mais afeto do que outros, porque ela ainda está construindo isso na cabeça dela, né? Então, é o momento dos laços afetivos da amizade. Começa a conhecer outras pessoas, começa a entender as regras da sociedade também. É importante a gente dizer isso, porque até os 3, 4 anos a criança ainda não sabe compreender as regras, tá? E aí, a partir do 5º ano, 6º ano, a criança já começa a diferenciar o certo do errado, o que ela pode, o que ela não pode, né? Começa a se dar mais limites também para aquela criança, que até os 2, 3 anos, é criança, é bebê, pode fazer isso, pode fazer aquilo. A partir do 3º, 4º ano, já começa opa, isso aqui não, ela já entende. No 5º ano, ela já meio que já está socializada a ponto de saber que ela não pode fazer determinadas coisas. Mas ela vai errar ainda, tá? Só que ela já tem um certo entendimento, até mesmo para você conversar com aquela criança.
E aí a gente tem as diferenças no processo de socialização. Que diferenças são essas que podem moldar a personalidade do indivíduo, né? Bom, e aí essa formação que ela tem, apesar de ser coletiva, apesar de a gente ver que a pessoa está se formando no coletivo, ela ao mesmo tempo está também formando a personalidade dela. Olha que interessante. Então, quando a criança está conversando com o amiguinho, brincando de bola, pintando, correndo, é um desenvolvimento. As crianças são muito agitadas, mas é porque naquele momento ela está assim, aberta para o mundo. Então ela está aprendendo tudo, é que nem se fosse como se fosse como é que a gente pode dizer? Uma esponja, ela está ali, ó. E aí ela quer aprender tudo que ela puder, né? E ao mesmo tempo que ela está ali conversando, brincando, jogando com as outras crianças, ela também está formando a personalidade dela. Então, por isso, mesmo tendo várias crianças brincando, vivendo juntas, elas vão ser diferentes, porque cada uma vai aprender de um jeito. Cada uma vai ter aquela visão diferente das coisas. Por quê? Porque são pessoas diferentes, né? São personalidades. Então, aqui no quadro, a gente vê aqui, ó, as crianças estão conversando, né? Mas elas estão pensando coisas diferentes. E também tem uma mulher ali, né? Um adulto ali, ó. Uma está pensando no parquinho, brincando. A mulher está pensando lá no shopping center e uma outra criancinha está pensando, acho que numa roça, alguma coisa assim. Mas vocês conseguem perceber que são pessoas diferentes? Ao mesmo tempo, vocês conseguem perceber que são realidades diferentes? Então, aqui você vê uma criança mais pobre, descalça, ó, mal vestida, com a roupinha aqui, magrinha. A outra que já está um pouco mais cheinha, uma criança que parece que tem mais condição, uma vida melhor. A outra que é uma senhora, que eu não sei se é a mãe da criança, é uma professora, mas também ali um pouco melhor. Então, você vê que dependendo da realidade daquela pessoa, ela vai ter pensamentos e questões diferentes que preocupam essas pessoas, né? E o pensamento dela vai ser ali, por exemplo, uma criança pobre está preocupada com o que ela vai comer, está pensando na fome, está pensando no lanche. A criança que já tem uma vida mais, com uma condição melhor, já está pensando mais em brincar, sabe? Socializar, pintar, brincar no parquinho, né? A condição da comida não preocupa ela. Então, você vê que isso também tem a ver com a realidade de cada pessoa, né? É importante verificar isso. E aí a gente também tem o processo de interação, né? Olha que imagem bacana, uma imagem legal. Você vê ali crianças, tem uns adolescentes aqui também, tem uma criança menor e tem um adulto. Todo mundo interagindo à mesa ali, eu acho que comendo. Assim, tem coisa mais simbólica do que a mesa. A mesa é um lugar de interação, né? As pessoas sentam à mesa para comer, para lanchar. Aquilo faz com que a gente tenha a oportunidade de ter uma interação, e o que é muito bom, né? E aí a gente tem aqui a interação social, é um processo, tá? É um processo na qual a pessoa age em relação a outra pessoa, ou outras pessoas, né? Ou um grupo de pessoas. E aí, essa interação faz com que as pessoas tenham, né, uma projeção, na verdade, uma aproximação maior umas com as outras. É a interação que faz isso acontecer. Quando você está aí na sala de aula, que a professora passa, ou o professor passa uma atividade para vocês fazerem em grupo, o que acontece? Esse grupo, ele interage. Então, quando você está lá no grupo, a oportunidade de você interagir é maior do que se a gente bota todo mundo em fileira e passa a aula toda só assistindo, né? Então, quando a gente coloca o aluno para fazer trabalho extra classe, a gente bota o aluno lá para discutir o conteúdo e tal, a gente está dando a oportunidade para vocês fazerem esse processo, que é interagir, né? Então, a interação social, ela é um processo de troca. Quando vocês estão aí reunidos para fazer o trabalho, vocês estão trocando informações, trocando experiências, trocando vivências, né?
Então, existe também o movimento da ação e da reação nessa troca, né? E aí o significado dessas ações é um dos principais elementos que dá a interação social. Então, as pessoas estão interagindo, elas acabam, por exemplo, eu gostei de fulano, vai ser minha amiga, ou já não gostei, não quero perto de mim. Então, o resultado dessa interação social, ela vai acontecer de uma forma ou de outra, né? E aí só existe interação quando a ação é entendida por todas as pessoas envolvidas. Se está todo mundo conversando, mesmo que tenha alguém que tenha alguma limitação, né? Um cadeirante, um surdo, se ela consegue se comunicar, ela está interagindo, tá? Agora, quando não há comunicação, de repente tem pessoas aí que não conseguem se comunicar, aí a interação fica prejudicada, aí realmente não vai ter interação, tá? Porque tem que existir o elemento significado. Se eu estou falando com aquela pessoa, ela não está me entendendo, como é que eu vou interagir com ela, né? Então, existem os agentes de interação, tá? Agora a gente vai aprender que há tipos de interação, né? Podem existir interação mesmo sem uso das palavras, olha só, você sabia disso? Então, às vezes eu estou ali interagindo de maneira musical, estou produzindo uma música, é uma forma de interagir? Sim, através de uma dramatização, de um teatro, às vezes só de imagens, estou interagindo a partir de uma obra de arte, né? Então, pode existir interação a partir de uma linguagem não verbal, né? Como uma dança, que é uma linguagem corporal, né? Isso é uma troca de interação social, e é necessário que haja cooperação para que aconteça a interação social. Então, mesmo até o conflito, que a gente acha uma coisa ruim, ela é uma forma de interação, mesmo que seja negativa, mas ela é uma interação, tá? Então, assim, o esporte é uma interação social, mesmo que tenha a ideia de competição, mas a competição também tem um papel regulador, tem um papel de interação na sociedade, tá? Então, a gente vai agora para essa parte do status e papéis. À medida que a gente vai se desenvolvendo na sociedade, nós vamos atribuindo papéis e status sociais para as pessoas, tá? Então, dessa forma, o status, ele designa a posição. Então, digamos assim, se eu tenho... a gente usa muito essa palavra na rede social, status, né? Como uma forma de mostrar o que a gente está fazendo. Meu status, eu botei uma foto, coloquei um vídeo, coloquei uma selfie minha, as pessoas gostam muito de selfie, né? Então, o status na sociologia é parecido, mas é diferente. Como é que eu posso dizer? O status, ele faz com que a pessoa, é como se fosse uma atribuição que se dá para aquela pessoa. Ou seja, o nível de importância que ela tem dentro da sociedade. Isso é o status. E a posição é onde ela vai se posicionar nessa pirâmide social, né? Então, o status, ele vai designar a posição que a pessoa está dentro do grupo, né? Ele pode ser atribuído ou adquirido, tá? No status atribuído, você nasce. Por exemplo, você nasceu com um problema físico. Então, você ali já vai ganhar um status social. Então, você vai ter aquela posição na sociedade mediante a essa limitação que você tem. E outras coisas, né? E tem um adquirido, ou seja, você nasceu, né, com todo normal, digamos assim, até ruim falar essa palavra, e depois você teve um acidente e virou cadeirante. Aí você adquiriu esse status. Mas esse status está em todas as coisas, tem relação com a profissão, tem relação com a nacionalidade, tem relação com a cor de pele, tem relação com o gênero, homem, mulher, tem relação com com tudo, gente, com tudo que vocês imaginarem. E os papéis sociais, eles já são um pouco diferentes, porque os papéis são como se fossem assim, máscaras que você coloca. São formas de comportamento que são previamente estipuladas para um indivíduo de uma posição específica. Então, o papel social, digamos assim, eu, Elisângela, né,
sou professora. Então, esse é um dos meus papéis, professora. Mas eu sou só professora? Não. Eu também sou mãe. Aí é outro papel social. Eu também sou esposa. Então, já é outro papel, entendeu? Ó, eu sou uma pessoa, mas tenho vários papéis sociais. Eu também sou pesquisadora, outro papel. Então, à medida que eu vou crescendo, que eu vou virando, né, desenvolvendo a minha vida, eu vou adquirindo os papéis sociais, né? Então, os indivíduos também vão aprendendo que cada papel social gera expectativas, né? Por exemplo, eu como professora gero expectativas nos meus alunos. Eu como mãe gero expectativas nos meus filhos. Eu como esposa gero expectativa para o meu marido, para outras coisas. Eu como pesquisadora gero expectativa na comunidade acadêmica. Então, todos os papéis sociais, eles possuem uma expectativa, né? Então, ele tem o seu contexto cultural também. E que cultura que eu estou inserida? Né? Isso também determina os papéis sociais que eu vou ter, tá? Então, espera-se que cada indivíduo cumpra o papel social que foi designado. É interessante ver isso também, né? E o que é um grupo social? Aí a gente já vai partindo aqui para entender no final, né? Um grupo social é uma forma básica de associação humana, é o início de tudo, é um grupo, tá? E que se considera como um todo a partir de tradições morais e materiais. Mas para que exista um grupo, gente, é necessário que haja uma interação. Não há grupo social se não tiver interação, tá, gente? Isso aí não existe, tá? E aí, o grupo social tem alguns aspectos importantes. Um deles é que as pessoas de um grupo, eles se relacionam-se mais entre si do que com outras pessoas que não pertencem a esse grupo, tá? Eles também compartilham um sentimento de identidade e pertencimento. Então, o meu grupo social, eu vou ter mais proximidade, vou ter mais identificação, pertencimento. Eles também esperam que cada membro do grupo possa aderir às suas regras. Cada um tem a sua norma, tá, gente? Cada grupo social tem a sua forma de se relacionar e de estabelecer limites. E aí a gente tem grupos primários e secundários. O grupo primário, né, se dá a partir de algumas questões, tem algumas formas de entender o que é o grupo primário. O grupo primário geralmente é um grupo que propiciará os primeiros contatos com o grupo social, que é a família, o nosso primeiro grupo social. Mas não é apenas essa característica do grupo social primário. Nós também temos as caracterizações que estão relacionadas com as relações mais estreitas, mais afetivas, educadoras e duradouras. Esse primeiro grupo é o grupo que mais a gente considera importante na vida, né? Já o grupo secundário é o grupo que não tem tanta proximidade nem tanta relação de afetividade. É um grupo de uma relação mais impessoal, né? E o grupo também que está relacionado com essa gama de interesses, o que eu quero participando desse grupo, né? Por exemplo, o grupo da faculdade não é exatamente o grupo primário, já é o grupo secundário. Por quê? Porque você está ali baseado em interesses, você quer estudar, você quer trabalhar, você quer se formar, então essa troca vai ser mais uma troca de racionalidade, tá? Então ela não é baseada tanto pelas emoções, e sim pela racionalidade e pela reciprocidade, que é interessante a gente ver isso também. Esse é o grupo secundário, tá? Bom, gente, então a gente chega ao final da nossa aulinha de hoje, aí vocês viram as referências e a gente vê que esse assunto ele é muito importante para vocês entenderem de que forma a vida vai se desenvolvendo. Vocês viram aí que todos nós passamos e estamos passando por esse processo de socialização. Então a gente vai entendendo de que forma a gente vai se envolvendo com determinados grupos, quais são as motivações e as afetividades presentes em cada processo, né? Bom, agora a gente vai daqui a pouco voltar para fazer o resumo da nossa aulinha de hoje e também a atividade, tá bom? Espero vocês lá, até daqui a pouco.